Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, eu sou João Sunimar Sanches Dias e meu trabalho é Literatura e História, Universo Dalcidiano, no conceito da prática e representação em Roger Chartier. Atualmente, sou mestrando em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu também sou professor de língua portuguesa e língua inglesa pelo Centro Universitário Fibra e jornalista, graduado na Universidade da Amazônia. Atualmente, a minha pesquisa, eu trabalho em literatura amazônica, especificamente os textos de Dalcídio Jurandir. E para esse trabalho, é importante problematizar a produção, circulação e recepção nas obras dalcidiana de maneira interdisciplinar. O campo da linguagem deixa de ser visto apenas como uma mera criação ficcional, passando a ser analisada enquanto prática cultural, dialogando com os estudos da história, contribuindo novas possibilidades de ideias e reflexões. Para Chartier, identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada e dada a ler. Esse trabalho foi pensado a aplicar os conceitos de Roger Chartier justamente porque ele é um representante das escolas dos análises e o foco da pesquisa dele é justamente os estudos da cultura atrelados à produção de livros, né? Ele é muito focado nesse contexto da literatura. Então, nesse sentido, eu achei crucial unir as teorias de Roger Chartier na literatura de Dalcídio Jurandir, compreendendo como ocorre essas representações, essas circulações e essas apropriações é, quando se tenta falar em Dalcídio Jurandir. As representações supõem-nas como estados sempre colocadas no campo de concorrência e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação. As lutas de representações têm tanta importância com as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta impor a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus e o seu domínio. A apropriação A noção de apropriação pode ser, desde logo, reformulada e colocada no centro de uma abordagem de história cultural que se prende com as práticas diferenciadas com a utilização contrastadas. Tal reformulação, que impõe relevo à pluralidade dos modos de emprego e à diversidade das leituras, que não forçam o texto, distancia-se do sentido que Michel Foucault dava ao conceito quando considerava a apropriação social dos discursos, eram confiscados e submetidos, colocados fora do alcance de todos aqueles cuja competência ou posição impedia o acesso aos mesmos. Aqui eu separei uma citação do pesquisador William Boyle, que trabalha também os textos do Dalcídio, em que ele faz uma contextualização do momento em que o Dalcídio escrevia suas obras, né? Que a realidade brasileira era muito mais rural. E ele foi acompanhando essas transformações sociais que estavam acontecendo no Brasil e especificamente a situação no norte do país. Então ele pontua aqui essa situação. E sobre a questão de pensar da maneira como o Roger Chartier ele vai pensar nessa definição do que são representações e apropriações, eu separei aqui, para a gente entender melhor sobre isso, um trechinho de uma entrevista que o Dalcídio deu para Eneida de Moraes no extinto jornal A Folha do Norte. E aqui o escritor assume o posicionamento político que ele tem. Ele fala que os livros que ele fez foi para dar vozes a essas pessoas
né, da Amazônia, as pessoas ribeirinhas, principalmente na Ilha do Marajó e Belém, e que não teriam condições de ser ouvidas, né, que eram esquecidas, pelo poder público e pelo país. Aqui no outro ponto do trabalho, eu resolvi destacar um recorte que o Bolle fez sobre a posição do Antônio Cândido em relação ao regionalismo, né? O Antônio Cândido foi um importante intelectual que pensou na formação da literatura e da sociedade brasileira, principalmente nesse momento, do modernismo que estava acontecendo no país. Então, nesse trechinho, ele destaca o seguinte: o regionalismo e a modernidade, o modernismo, não se repelem necessariamente e esclarece Chapini. Cada uma das duas tendências tenta expressar, à sua maneira, o processo de modernização do Brasil, sendo o regionalismo mais atento às condições de vida na periferia e aos indícios remanescentes do subdesenvolvimento e aos problemas dos pobres. Nesse campo da literatura regionalista, estimulou, inclusive, pesquisas das ciências sociais. De fato, o romance documental ou semidocumental permite ao leitor conhecer de perto o ambiente social, as falas, os costumes, os saberes e os problemas dos ambientes de determinada região, além de contribuir para o diálogo entre os estudos literários e outras ciências humanas. E para fazer essas análises, né, eu separei aqui algumas reportagens que encontrei online para a gente compreender essa questão de como funciona as representações e as apropriações com a prática. Para Roger Chartier, isso acontece tudo ao mesmo tempo, né? As representações, como a gente viu ali na citação que eu separei, são as coisas que os autores escrevem e que eles querem dar significados àquilo, eles querem expor as suas posições políticas, as suas questões. E a gente tem a apropriação, que já a gente se encontra ali na posição do leitor. O leitor, ele é individual, ele tem as suas vivências, ele tem as suas experiências e cada indivíduo assimila essas apropriações dessas informações de representações de formas diferentes. Então, com o passar do tempo, isso foi criando significados, né, através da cultura, através de gestos, através de várias situações que vai montando, né, construindo. Então, como o Dalcídio já faleceu em 1979, a gente consegue entender o lugar que o Dalcídio está nessa circulação na literatura brasileira. E aqui no jornal Estadão, a gente tem uma coluna, né, feita pelo Vinícius Valfré, né, com o título seguinte. Ele destaca o seguinte: um caminho para assimilar as complexidades da Amazônia que o Brasil e o mundo ainda buscam na COP30 está trilhando em uma premiada série de literatura nacional que caiu em esquecimento. A partir do Chove nos Campos de Cachoeira, escrito inicialmente em 1929, o marajoara Dalcídio Ramos Pereira, ou Dalcídio Jurandir, criou o que é considerado por críticos uma obra clássica que retrata uma sociedade do século, passando por meio de um fiel e ainda atual microcosmos da vida e da cultura amazônica. Essa aqui é uma outra reportagem feita pelo Diário do Pará sobre uma reedição de 60 anos do livro Passagem dos Inocentes. Aí eu separei uma citação que tem na matéria o seguinte: apesar da importância de Dalcídio Jurandir para o panteão de heróis da literatura nacional e para a cultura paraense, ainda é difícil acessar todos os livros do ciclo Extremo Norte. Ainda são escassas as reedições, à exceção de iniciativas relativamente recentes que trouxeram de volta obras como Chove nos Campos de Cachoeira, Ponte do Galo, Três Casas e um Rio e Ribanceiro. E mais uma vez, eu trago aqui outra reportagem do Grupo Globo, no G1, que diz o seguinte: essa aqui é uma citação do professor Paulo Nunes, que também pesquisa há anos os textos do Dalcídio e outros autores modernistas da Amazônia, e ele destaca o seguinte: Dalcídio é grande, mas sempre sofreu com edições precárias, mal revisadas, mal distribuídas. Sempre nos esforçamos para divulgar sua literatura, mas isto é impossível. Sem livros de qualidade, a IOEPA tem feito um trabalho extraordinário, políticas públicas a favor do livro e da literatura.
O Dia de Alfredo, iniciado na UEPA, tomou grandes proporções com este reconhecimento governamental. Eu destaco a UEPA em sua ação inovadora, pontua Paulo Nunes. Aqui, nas minhas considerações finais, eu consigo destacar que o Dalcídio Jurandir, ele é um autor importante, importante para a academia. Geralmente quem se interessa pelos textos do Dalcídio são pessoas da universidade, mas ele não circula com muita facilidade para o grande público, e que é uma pena, né? E através dos conceitos de Roger Chartier, a gente consegue perceber isso, e através de como é que, ao longo do tempo, o nome do Dalcídio ele aparece para o grande público como um autor ainda em apagamento, em esquecimento, que é uma pena, as pessoas ainda não conhecem a sua obra, não sabem do que ele fala, da Amazônia que ele representa. Essas são as minhas considerações atualmente para essa pesquisa. Aqui está meu e-mail para quem quiser conversar um pouco mais sobre esses assuntos, sobre história cultural, sobre história, história e literatura. E aqui está meu contato para quem quiser dialogar sobre isso. E aqui está as referências bibliográficas que eu usei. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.